Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente está no formato um pouco diferente, onde eu vim trazer para vocês uns comentários aí um pouco mais profundos, no sentido aí da gente entender como é que faz o estudo de uma empresa. E no vídeo de hoje a gente vai falar da Panvel, ou do Grupo de Med, que é um grupo de farmácias muito forte na região sul do Brasil, e a gente vai te explicar todos os fundamentos da empresa e como que funciona o processo de análise. E eu quero que fique bem claro aqui que esse vídeo não quer te recomendar fazer nenhuma compra e nem nenhuma venda de qualquer tipo de ativo. O objetivo é te ensinar como é que um investidor, pessoa física individual, faz a sua análise de uma empresa na hora de comprar ela, visando investir por longo prazo. Então, nosso objetivo aqui é te passar um conteúdo educacional e por isso a gente está aqui para te falar de forma independente sobre a Panvel. Daqui a pouco a gente vai ali para o quadro, mas já ficam aqui algumas observações sobre a empresa. Ela atua no segmento de farmácias, ou seja, ela é justamente aquela farmácia que está lá inserida no seu dia a dia, que você vai lá e compra um remédio. E ela é mais forte, como eu já falei, na região sul do Brasil. Ela atua também no estado de São Paulo, mas as lojas mais relevantes são aí nos estados do sul do país. Quando a gente está falando de século XXI em empresas, a gente está sempre falando de inovação. E a Panvel, ela se conectou muito bem aí, principalmente pelo meio digital. E isso não é de hoje, tá? Ela já atua há vários anos, inclusive ela tem um sistema que é o chamado Alô Panvel, que já existe aí desde 2001. E esse sistema aí no começo funcionava de você ligar e fazer um pedido de remédio por telefone, e agora já é muito mais modernizado. Sem falar do aplicativo onde você consegue pagar e já receber o remédio no mesmo dia na sua casa. E isso é devido a eles terem um sistema totalmente integrado de entrega, ou seja, você vai lá e pede um remédio, sei lá, um remédio para o seu estômago. Não tem na farmácia mais perto da sua casa, mas eles têm um estoque integrado, onde a outra farmácia da Panvel também vai conseguir te entregar. Então, é justamente essa integração que é provida por causa da tecnologia que a empresa consegue usar, que já bota aí uma vantagem competitiva. Sem falar dela ser uma marca muito forte no sul do país, e ela atrai muitos clientes de classes mais altas. E, por outro lado, não tem nenhuma farmácia de forte concorrência no mesmo segmento no sul do Brasil. Em dezembro de 2018, o market share da Panvel, ou seja, a quantidade de vendas do segmento no Rio Grande do Sul, ocupava 35,8% do mercado. Em Santa Catarina, 11,3%. No Paraná, 10,3% e na região sul como um todo, 24%, o que já mostra a força de uma marca bem estabelecida, e isso é muito positivo, porque a gente como consumidor quer consumir sempre de uma marca que a gente confia, principalmente os remédios, e como sócio, a gente quer ser sócio de uma empresa que já tem uma marca mais consolidada, e a Panvel, no caso, traz os dois. Sem falar que ela é dona dos laboratórios Lifar, o que produz para a empresa cosméticos, medicamentos e alimentos que ela consegue vender nas suas farmácias, e por isso a receita, ou seja, o que a empresa mais consegue vender, segue a seguinte ordem: perfumaria, marca, OTC e genérico. Perfumaria e marca é justamente o que ela consegue produzir. OTC seriam os remédios over the counter, ou seja, não precisa de um pedido médico para conseguir aquele remédio. Ou seja, você vai lá e compra um remédio para dor de cabeça, essas coisas assim, que são remédios que você não precisa de receita. E por último, os medicamentos genéricos. E a gente já percebe que por ela ter uma receita muito baixa nos medicamentos genéricos, ela não está competindo com farmácias tão populares. Então, como eu já expliquei, ela está focando no segmento mais premium da sociedade. E agora, eu vou lá para o quadro explicar para vocês alguns fatores muito importantes que você não pode ignorar na hora de investir na Panvel. Falando um pouco mais da modernização, como eu já falei do aplicativo super moderno, tudo integrado, 17% das vendas da empresa vem do segmento digital. E agora, a gente vai saber de onde que vem isso tudo e de onde surgiram essa empresa. E de onde surgiu a Panvel. Aqui a gente já está vendo aí o nome das duas farmácias que deram origem ao grupo Panvel, o grupo de Med, que são a Panitz e a Velvos. E a gente já vê que Panvel é justamente daí que surgiu o nome, tá? E alguns fatores que eu achei relevantes da gente olhar na governança da empresa é que ela tem metade da remuneração focando em resultados. E isso pode ser um ponto positivo sim, porque a gente como sócio quer que o cara que está lá trabalhando produza cada vez mais valor. Mas, por outro lado, eles podem querer focar em resultados de curto prazo para conseguir mais remuneração. Então, tem um lado bom e um lado ruim. E aí, eu sugiro que você estude um pouco mais a maior concorrente dela,
a Raia Drogasil, que eu vou até deixar o código de negociação aqui caso vocês se interessem, que ela tem um programa de remuneração até que eu achei mais interessante do que a Panvel. Então ela já estaria perdendo aí para a concorrente dela nesse ponto, fechou? E outro ponto aqui que algumas pessoas não curtem é a PN sem tag along. Para quem não sabe, existem dois tipos de ação e a PN é a ação preferencial. E a gente está falando da PN sem tag along, significa que se o controlador da empresa for embora, você vai ficar ali sem poder vender pelo mesmo preço do que ele. E isso pode ser enxergado como um fator negativo. Isso porque pode ter conflito de interesse no meio disso tudo. No caso, o controlador da empresa são membros da família fundadora, então eu acredito que seja até uma coisa positiva. Mas a PN sem tag along realmente não é uma coisa que me enche os olhos, é uma coisa negativa. Mas eu não vejo tanta diferença assim no final das contas. E por último, a gente tem aqui é que ela está posicionada em um setor essencial. Então, se a gente quer ganhar dinheiro no longo prazo, é preciso que a nossa empresa esteja faturando. E no setor essencial, a gente já tem isso de forma mais previsível. E agora, a gente vai ver se realmente os administradores da empresa confiam na atividade que eles exercem, na empresa que eles estão trabalhando. E aqui eu puxei o meu notebook para a gente consultar aqui o formulário da CVM 358, onde a gente consegue checar se eles têm ações da empresa. O Conselho de Administração possui 27.867.321 ações ordinárias e tem também 300.960 ações preferenciais. E por outro lado, a diretoria, ou seja, os membros da diretoria da empresa, tem 229.418 ações ordinárias, ou seja, todos eles estão posicionados na empresa, o que significa uma perspectiva bem interessante a longo prazo. Por quê? Porque se o cara que está trabalhando lá, ele está colocando o dinheiro dele ali, é porque tem alguma coisa boa que ele não quer perder. Fechou? Então, aqui também já está o que eu já tinha explicado para vocês do laboratório Lifar. O que produz também não deixa de ser uma vantagem para a empresa. Por quê? Porque ela produz produtos, ela tem sabonete, ela tem toda uma linha de cosméticos que nem todos os concorrentes têm. E como eu já expliquei, a maior parte da receita, ou seja, a maior parte das vendas dela vem do segmento aí de cosméticos, de perfumes, enfim, toda essa linha, ela já consegue produzir grande parte no laboratório que ela tem. Então, isso já pode ser enxergado como uma vantagem diante dos concorrentes, tá? E aqui a gente tem a composição da receita líquida. E eu só quero que fique a observação aqui, que esse gráfico não está desenhado na escala certa, tá? E o varejo, ou seja, a venda da empresa direto para o consumidor, tem aí 76,5% da receita líquida do ano de 2018 e do atacado 13,5%. E um ponto positivo é que essa receita líquida começou aí a aumentar cada vez mais a participação no varejo. E por que isso é bom? Porque no varejo a gente tem uma margem bruta maior. Então, R$1 no varejo vai dar pra gente um lucro bruto maior do que no atacado, tá? Então a gente quer sempre que seja no varejo para no final das contas isso distribuir mais resultado, seja em forma de dividendos, seja aí para a empresa reinvestir na atividade dela. E atualmente ela tem 434 lojas, todas situadas no sul do país ou no estado de São Paulo, que como eu já expliquei, ela é muito forte no sul do país, mas também não tem muita atuação fora disso, só no estado de São Paulo. E grande parte das lojas estão lá no Rio Grande do Sul. Falando do ano de 2020, a empresa aí teve algumas peripécias, principalmente em relação ao que aconteceu no planeta, que todo mundo sabe o que foi. Não posso falar, senão o YouTube fica bolado e dá uma mexida aí no meu vídeo, no impacto que ele tem para vocês, tá? Então, vamos falar aí o que aconteceu. A região sul foi a menos recebedora, ou seja, a que menos recebeu subsídios do governo, ou seja, programas como auxílio emergencial atingiram menos a região sul. Então, acaba que aquela renda não foi destinada para comprar remédios, mas de qualquer forma, as pessoas estavam consumindo menos outras coisas, o que eu particularmente acredito que não afetou tanto assim uma empresa de farmácia, ou seja, que está lá vendendo remédio. E por outra forma, todos os shoppings estavam fechados, então se alguém sai para consumir alguma coisa, essa pessoa vai o quê? Vai na farmácia comprar um remédio, de repente vai lá comprar um chinelo, um cosmético, um perfume, já que a Panvel é uma farmácia bem diversificada. Mas ao mesmo tempo, como ela atua no segmento mais premium, as localizações das lojas são principalmente em ruas bem movimentadas
aos shoppings, o que acabou afetando um pouco mais a empresa, principalmente no caso dos shoppings. Então, ela teve aí que saber lidar com isso. Eu acredito que a empresa foi bem, porque ela se fortaleceu no digital, com 17% das vendas da empresa sendo por meio do digital, ou seja, digitais, e um crescimento aí de 9,7% nas vendas no varejo. E no terceiro trimestre de 2020, ela fechou aí com 459 lojas total, sendo dessas 335 no Rio Grande do Sul. Ou seja, o Rio Grande do Sul é muito importante aí para as receitas da empresa. Então, a empresa está diversificada em vários estados, mas o Rio Grande do Sul é o principal deles. Ela não é que nem a Raia Drogasil, que é uma empresa muito mais diversificada ao longo do Brasil, mas não deixa de ser uma empresa bem posicionada e bem diversificada. Agora, a gente vai lá para o computador, dar uma analisada nos indicadores juntos, para a gente ver junto mesmo se vale a pena ou não investir nessa empresa, olhando ali aqueles números, um PL, um ROI, um ROIC, para ver o histórico da empresa e se isso é realmente coerente ou não para a gente que é investidor de longo prazo. Bom, galera, agora a gente já está aqui no computador e a gente vai fazer aí a análise da Panvel, ou seja, a gente vai olhar os números depois de ter olhado ali um overview da empresa e entendido o que bota dinheiro no bolso do acionista dela, tá? Então, aqui a gente está no Excel, numa planilha que eu mesmo desenvolvi, todos os meus alunos têm acesso a essa planilha, tá? Que são as planilhas com os dados da empresa, tá? Caso você esteja interessado, você pega aqui no Yahoo Finance todos esses dados de forma gratuita e monta a sua própria planilha, porque é super tranquilo, tá? Caso você queira ser meu aluno, mais pra frente a gente pode falar disso, fechou? Aqui a gente está com os principais números da empresa, que são balanço patrimonial, DRE e DFC. Balanço patrimonial é onde a gente tem noção da relação entre ativos e passivos. A DRE é onde a gente sabe toda a relação aí do resultado da empresa e a DFC dos fluxos de caixa que ela tem. Aqui a gente já vê de cara o atual dividend yield da empresa, que aqui a gente tem quanto ela pagou de dividendo em cada um dos anos, fechou? Aqui nos indicadores eu gosto de pegar alguns, tá? O primeiro é o ciclo financeiro. O ciclo financeiro vai mostrar pra gente quantos dias a Panvel demora a receber dinheiro dos seus clientes. No caso, o ciclo financeiro médio aí dos últimos 4 anos foi aí de 63,05 vezes. Ou seja, ela em média demora 63 dias para receber o dinheiro do cliente dela. O ideal é um ciclo financeiro negativo, onde você recebe o dinheiro antes de prestar o serviço, mas isso aí não é qualquer empresa, principalmente não é qualquer setor que consegue ter. Então, até aí tudo bem, é normal no setor você não ter tanta previsibilidade e nenhum ciclo financeiro negativo, tá? Aqui a variação da necessidade de capital de giro, que é calculada justamente de acordo com o ciclo financeiro, tá? Então, já vimos tudo isso aqui, super tranquilo, bem de boa. Aqui, ó, para quem quiser aprender a calcular, só você pegar o ciclo financeiro em reais e multiplicar pela receita operacional líquida. E aqui a gente tem todos os indicadores, mas aqui você já conhece a grande parte. Então, o que eu gosto de olhar aqui? A relação da depreciação com o lucro bruto, para ver o quantos por cento do lucro da empresa está indo embora em forma de depreciação. A relação entre o CAPEX da empresa e a depreciação dela, para ver quantos por cento da depreciação a empresa está investindo em produtividade. Ou seja, nesse caso, ela tem... Ela está com uma média de 129%, ou seja, ela está investindo aí em até 29% a mais do que ela está se depreciando. A margem CAPEX é só para você ter noção do quantos por cento da receita da empresa está sendo investido em produtividade. E eu gosto também de fazer a relação do CAPEX com o fluxo de caixa operacional da empresa, porque aí eu consigo ter uma noção bem legal de quantos por cento do fluxo de caixa da empresa está sendo investido em produtividade. Como assim? Cara, pensa só. Se você está investindo numa empresa que tem um CAPEX muito alto, é bom você saber quantos por cento do dinheiro da operação dela está sendo investido em produtividade. Então, já fica aí a dica para você olhar sempre esse indicador, que no caso da Panvel, estava negativo aí, porque estava acima de todo o fluxo de caixa no ano de 2017, mas depois estabilizou. O CPV sobre o lucro bruto vai mostrar para a gente o custo por produto vendido em relação ao lucro bruto. No caso da Panvel, a gente está vendo um múltiplo muito elevado, ou seja, mais de 2 vezes, 3 vezes até em alguns dos casos. Isso não significa que é uma coisa ruim, você tem que saber interpretar que é uma empresa que precisa investir muito para vender os produtos dela. E no caso, o custo por produto vendidos está maior do que o lucro bruto. A taxa de crescimento dela está sempre andando em torno de 14%. E aqui a gente tem os indicadores de endividamento, que no caso
a gente vê que a empresa andou se alavancando um pouco mais nos últimos anos, mas pode ser uma questão natural para a empresa conseguir se expandir, tá? E aqui a gente tem as margens da empresa. A principal que eu gosto sempre de olhar é a margem bruta e depois a margem operacional, que no caso as duas cresceram, se a gente olhar desde 2017. Olhando aí um overview, todas as margens da empresa cresceram, e as mais relevantes principalmente. Eu não gosto tanto assim de olhar para a margem líquida, principalmente quando a gente está falando de uma empresa que atua muito no varejo. Por quê? Porque a Panvel não vai poder ficar jogando o preço dela lá no teto para conseguir vender mais. Então, ela precisa estar sempre competindo nos preços com os concorrentes para não perder a clientela. Por isso que essas empresas têm uma margem líquida tão baixa. Margem EBITDA eu não gosto de olhar, mas a operacional e a bruta mostraram aí um movimento bem legal para a empresa. E por último, a gente tem aqui os retornos da empresa, que são ROI, ROA, ROS e ROIC. O ROI dela andou aí mais ou menos de lado, com uma média de 15%. O ROA andou também um pouquinho de lado, deu uma subida e depois voltou, aí em torno dos 6%. O que a gente vê nisso? O ROI significa que a empresa está dando um retorno bem legal sobre o patrimônio líquido dela, que é o Return on Equity, e o ROA é que a empresa está dando um retorno bom sobre os ativos dela. No caso, ela tem que ter muito ativo, porque é uma empresa que não é asset light, ou seja, não tem poucos ativos, ela precisa ter muitas lojas e isso acaba pesando aí no balanço dela. O ROIC, que é o retorno sobre o capital empregado, é um dos que eu mais gosto de olhar. E no caso aqui, ele está bem positivo. Nos últimos anos teve um aumento bom, depois reduziu de novo. Mas enfim, não tem tantos não recorrentes. Por quê? Porque a gente calcula ele vendo o retorno que a empresa tem, ou seja, sobre o capital empregado. Como que a gente calcula? Qual é a fórmula? Você pega o EBIT da empresa, depois de pagar os impostos, e depois você bota lá embaixo a diferença entre o total de ativos da empresa e os passivos circulantes, tá? Então, se você quiser calcular, essa é a fórmula. E por último, a gente tem aqui o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que também foi muito positivo para a empresa. Eu gosto de calcular o rendimento que a empresa tem sobre o capital investido pela a relação aí dele com o custo que a empresa tem sobre o capital dela. E no caso, ela tem um retorno sobre o capital bem maior do que o custo que ela tem sobre o mesmo capital, tá? Vamos conferir aqui, a gente calcula usando essas métricas. Acho que esse daqui só que está errado, 3,3. No caso, ela estaria aqui com 3,5%. Então, o WACC da empresa seria de 4,22. Ou seja, o ROIC dela, aqui ó, o ROIC sobre o WACC está aí 265, ou seja, está 1,6 vezes maior do que o custo que a empresa tem sobre o capital, tá? Então, é sim uma empresa com uma estrutura de capital bem legal, e a gente podia até falar aqui sobre o fluxo de caixa descontado, que eu uso a mesma planilha. A gente fala disso nesse momento, porque o objetivo é vocês entenderem por trás de estudar a empresa como um todo e os números dão um overview mesmo, tá? Até porque o objetivo não é ser uma análise completa. Caso você queira, bota aqui nos comentários, porque eu vou fazer questão de trazer um vídeo só fazendo um valuation explicando cada uma das métricas. E lembrando, esse vídeo aqui não é recomendação, eu não sou analista, eu só estou te passando o ponto de vista de um investidor independente e pessoa física. Se você curtiu, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram para qualquer dúvida e qualquer interação mais próxima. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.